tem iniciativa interessante vinda de São José. A Câmara Municipal discutiu na segunda-feira um projeto, né, que já tramitava ali também nas comissões, que é justamente um projeto que confere 100% de gratuidade das taxas municipais para os microempreendedores individuais. São José já tem um histórico, né, de facilitar o processo de formalização dos microempreendedores individuais no município. Atualmente 23 mil MEIs estão nas cidades enquadrados nesse sistema, pelo menos, né, 23 que estavam num processo de um primeiro ano de garantir a presença do MEI, e onde há essa gratuidade. O problema é que depois desse primeiro ano há taxas que devem ser pagas, né, por esses empresários. E a discussão esteve lá na Câmara de Vereadores, os vereadores aprovaram o projeto que veio do Executivo e o vereador Nardi Arruda, do PSD, foi o relator dessa proposta e vai conversar com a gente um pouco agora sobre como essa medida pode impactar positivamente o município e, de fato, quais são essas taxas. Vereador, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao SC News. Boa tarde, Zé Maia, muito obrigado, boa tarde a todos que nos ouvem. Vereador, o senhor foi relator dessa proposta lá na Câmara Municipal, teve de perto, analisou. De início, quais eram as taxas que eram previstas para esses microempreendedores e o que muda a partir de agora? O projeto foi aprovado na Câmara, mas ainda falta a sanção do prefeito, que muito possivelmente vai aprovar, já que o projeto veio do próprio Executivo. Não, ele sancionou o projeto ontem às 16 horas. No finzinho da tarde. Isso. Que notícia boa, então. Né? Já deve estar no Diário Oficial. Sim. O que acontece? As taxas são as taxas normais de toda empresa para se instalar dentro do município. O que acontece é a diferenciação entre o microempreendedor individual e uma empresa. A empresa do microempreendedor, ela foi criada justamente para tirar o trabalhador informal da informalidade, para ele aparecer para o fisco e nessa situação ele poder fazer a contribuição também ao regime previdenciário, ele ter também a sua previdência garantida, a sua seguridade social. Isso lá em 2009. Quando ela foi criada pelo governo federal, o microempreendedor ele já entrou com caráter de taxa zero. Taxa para vigilância sanitária, taxa para alvará de funcionamento, qualquer taxa administrativa dentro dos municípios deveriam ser zeradas. Até na nota fiscal, né? Isso, todas elas taxa zero. Porque ele paga uma guia de 50 ou 60 reais ali mensal. R$65 agora, né? Está o valor. Junto com o ISS, né? Isso. E aí está ali o imposto federal, o imposto estadual e o municipal. O que acontece é que os municípios eles não entraram neste primeiro momento, neste pensamento. Nós tínhamos uma lei municipal, a Lei 38/2009, que ela aderiu à mesma redação da lei federal, que dizia que era taxa zero para abertura, para o alvará, para o funcionamento. Só que se entendeu, através de um decreto municipal em 2013, que esta taxa zero era só para o ano da abertura. E ali houve esta diferenciação. Então começou a se taxar o MEI a partir de 2013. No ano passado, com a administração do prefeito Orvino, já veio para a Câmara, já foi aprovada, já é taxa zero de 2021 para frente. Então nós já temos taxa zero no município de São José para todo microempreendedor individual a partir do ano 2021. O grande problema eram as taxas de 2020 para trás. O que ocorreu? Nós tivemos a adesão à Rede Sim da Junta Comercial no ano passado, em dezembro. Quando o município de São José aderiu à Rede Sim, ele recebeu as informações da Junta Comercial e apareceram para São José mais de 11 mil MEIs que estavam invisíveis, porque eles não tinham cadastro no município, eles tinham apenas o CNPJ. E este foi o grande problema. Quando apareceu 11 mil MEIs, de acordo com a data, o ano da abertura dele, então se ele tinha 3 anos anterior, ele teve duas taxas lançadas. E ainda a multa por não ter sido feito o cadastro em tempo. O que se corrigiu na tarde de ontem, com a lei sendo sancionada, foi justamente isso, dar a isenção de todos os débitos lançados para todo microempreendedor individual em São José, que ele estivesse cadastrado ou não, de 2020 até 2014. Ou seja, esse empreendedor individual, que tinha apenas o CNPJ, mas não tinha um registro no município, ele emitia a nota de que forma? Através do governo do estado, que tem uma plataforma, ou seja, não caía no município esse reconhecimento? Não, esses microempreendedores, eles não emitiam nota fiscal. Todo mês eles recolhiam apenas aquela guia de R$60. Sim. Se ele tivesse a necessidade de emitir nota fiscal, ele teria que fazer o cadastro no município. Então, 3.800 microempreendedores individuais têm o cadastro no município, e aí esses poderiam sim emitir a nota fiscal. Sim, porque, por exemplo, aqui em Florianópolis há o sistema da emissão
individual, assim podemos dizer, mais precisa do registro, assim como no município. Agora, vereador, é lógico que esse projeto ele trata de um tema específico, né, que é a isenção dessas taxas para os microempreendedores de 2021 para trás, né, que foi quando a lei atual permitia para 2021 para da frente, né, que já foi aderido por São José, mas tinha esse problema anterior. O senhor acredita que isso vai tornar o município mais competitivo, ou pelo menos vai dar mais paridade do que já é proposto nos municípios da região? Porque pela proximidade é muito fácil, muitas vezes, o próprio microempreendedor burlar de alguma maneira, né, e mudar ali o seu registro para o município vizinho. O senhor acha que dessa maneira vai trazer uma segurança maior para o atual microempreendedor? Eu acredito que sim. Eu acredito que o município que queira viver de taxas, ele está fadado ao insucesso. Desburocratizando, deixando o microempreendedor livre para empreender dentro da cidade, dentro da cidade de São José, ele vai ter condições de se desenvolver e focar no que é o negócio dele. E o objetivo do município, o objetivo da cidade de São José, agora é dizer para o microempresário o seguinte: trabalhe, desenvolva, que o que nós queremos é que você possa crescer, expandir, gerar emprego, gerar renda dentro da cidade e que a cidade cresça junto com você. É isso. Agora, vereador, tem uma discussão bastante longa e também para noticiar, gerenciar aqui o nosso ouvinte, nós estamos conversando com o vereador Nadir Arruda, do PSD de São José, que foi o relator de uma proposta na Câmara que isenta os microempreendedores individuais de São José do pagamento ali de taxas administrativas no município. Se tem uma discussão de que há uma série de benefícios para o microempreendedor que tornam até bastante confortável a situação dele no posicionamento atual, mas que quando passa para um próximo estágio, ou seja, quando ele se torna um empreendedor com um faturamento acima, surgem as burocracias e muitas vezes ele fica com medo de avançar e prefere ficar no meio. O senhor acha que esse cenário ainda está dessa forma, apesar da iniciativa ser positiva para o meio, mas não seria agora um estágio também de olhar para esses empreendedores maiores? Zé Maia, nós já temos isso. Em 2009 eu propus, e nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores de São José para tratar da questão da Lei da Liberdade Econômica. É uma lei federal de 2019 que libera mais de 290 atividades de baixo risco de todo o ato administrativo para poder funcionar. Então é isso que nós temos que avançar, e São José está debatendo esse tema também. Nós precisamos sim. Nós temos lá o alvará simplificado, o alvará da vigilância sanitária, mas eu entendo que quando você deixa o empresário fazer a sua autoinspeção, dizer se ele está apto a receber o alvará sanitário e ele paga uma taxa, na realidade ele está comprando aquele documento, porque não houve a fiscalização. Sim. E aí a Lei da Liberdade Econômica ela busca isso, é liberar para atividade de baixo risco qualquer documento para ele funcionar. Então não tira do poder do Estado a fiscalização, o poder de polícia. Então ele continua fiscalizando aquele empresário que de repente não esteja adequado às normas, mas ele vai poder trabalhar. E aí você vai alcançar o microempresário, a empresa de pequeno porte, até a empresa de grande porte, desde que ela tenha os limites ali pré-estabelecidos na Lei da Liberdade Econômica. Esse projeto veio do Executivo, mas ao que parece a Câmara está muito comprometida em tornar essas pautas do viés econômico bastante claras, né? Hoje, não há uma oposição muito grande na Câmara, mas enfim, os vereadores estão trabalhando de forma conjunta. O senhor acha que esse projeto ele vai dar sequência para que outros também venham nessa esteira, para que não acabe por aí apenas nessa legislação? Não, justamente isso. Como eu havia falado aqui da Lei da Liberdade Econômica, então nós isentamos os MEIs, então hoje São José diz taxa zero para o microempreendedor individual dentro da cidade, pode produzir e empreender na cidade. Agora a gente precisa sim avançar a Lei da Liberdade Econômica e a gente alcançar, além do microempreendedor, alcançar o microempresário e a empresa de pequeno porte. Então, avançar. Quais seriam essas empresas? Salão de beleza, manicure, cabeleireiro, barbeiro, né? Imobiliária, barbeiro, padarias, escritórios de contabilidade. Todas as atividades, eu diria para você, Zé Maia, que na realidade são as atividades que são a mola propulsora do desenvolvimento da cidade, porque ela está inserida dentro dos bairros da cidade e toda a arrecadação ali feita nessas atividades que estão nos bairros da cidade, o recurso fica ali, fica sendo investido na própria comunidade. Então desenvolve sim a cidade. Não existe apenas o cidadão estadual, o cidadão nacional, existe o cidadão que mora no município, que vive, que come, que vende, enfim, e tem essa política. Vereador, o senhor está na Câmara desde 2016, né? Tem discutido aí as suas propostas. Esse ano, o que o senhor acha assim, da sua legislatura
que o senhor acha que foi mais exitoso, que trouxe resultados com projetos de lei aprovados, e o que o senhor tem em mente aí futuramente? Zé Maia, nós tivemos 2 projetos, nós tivemos um projeto de nossa autoria aprovado há pouco tempo, o prefeito sancionou, que é a simplificação da comprovação de residência do morador de São José. Existiam várias barreiras, principalmente para você alcançar o serviço de saúde e de assistência social, justamente aqueles mais pobres. A primeira exigência era que ele tivesse comprovante de água ou luz no nome dele. Daí eu te pergunto, qual o percentual de uma pessoa em situação de mais vulnerabilidade com uma conta de luz no seu nome? Aí se ele tivesse no aluguel de uma kitnet ou não, seria levar a declaração assinada em cartório daquele que tivesse a conta de luz em seu nome. Fiz isso e eu não sabia que era da autoria do vereador. Precisava trocar o meu posto de saúde e eu fiz isso. Isso, o cartão do posto de saúde. Agora em São José, a própria declaração de próprio punho tem que ser aceito. É o princípio da boa-fé. Você declarou que você mora no endereço X, aquele documento te dá direito, aquela declaração sem reconhecimento em cartório, já te dá o direito a você acessar o serviço público municipal. Esse foi o grande ponto, o grande projeto que vai abraçar todos aqueles que mais precisam, porque é inadmissível você fazer um cartão social, para você fazer o cartão para tentar um Bolsa Família, você sair de bicicleta lá da Forquilha, ir até o local da assistência social para poder fazer o seu cadastro único e ali chegar na conclusão que precisa ter um comprovante de residência e você ter aí o cartório para fazer o reconhecimento da firma. Sim. Naquela sua declaração. Então, a pessoa, além da despesa de deslocamento, ele não tem muitas vezes o recurso para poder pagar nem o reconhecimento da firma. Então, hoje nós já é lei e é uma lei social muito abrangente. Estamos conversando com o vereador Nardi Arruda, do PSD de São José, que discutiu aí uma proposta, foi relator da proposta que isentou os MEIs, já a lei sancionada ontem pelo prefeito do município, Orvino, que isenta de taxas os microempreendedores individuais. Então, vereador, pode-se dizer que a ideia central é justamente isso, simplificar ao máximo o dia a dia do josefense, que a gente sabe que é um processo que precisa convencer os seus pares, ter a discussão, mas também ter a competência do executivo em garantir esse tipo. Simplificar, então, é a ideia do mandato do senhor. Exatamente. Nós temos que pensar sempre em formas mais leves para você viver o dia a dia. Quanto melhor o dia a dia do cidadão, a gente consegue ter mais tranquilidade para a cidade poder se desenvolver. Uma outra bandeira que eu persisto é o sistema integrado de transporte dentro da cidade. É isso que a gente tem que vislumbrar e alcançar. Integrar as cidades de Biguaçu, São José e Palhoça e, se possível, no futuro com a cidade de Florianópolis. É uma discussão longa, né? Até há pouco tempo nós tínhamos a ideia aí do transporte marítimo, por exemplo. Parou no tempo também essa discussão. Você parou porque você colocar um transporte marítimo onde o debate era para a questão turística, não vai viabilizar. Se você for em outros locais que o modal é o sistema de transporte, o sistema de transporte marítimo, ele está atrelado a outro modal de transporte. Então você faz a travessia, normalmente marítima, na continuidade. E essa travessia ela é gratuita, porque você paga na primeira ponta. Então, se você não interligar o marítimo com o sistema de transporte rodoviário, com o ônibus, com as linhas de ônibus, e que esse terminal marítimo esteja num terminal de um centro de convergência de linhas de transporte, não vai funcionar. Hoje a discussão ela fica muito por conta ali do próprio Grampolis, né? O grupo ali gestor dos prefeitos da região. A discussão parece que está ali no local. Por que o senhor acha que demorou tanto tempo e ainda demora para que a gente tenha um sistema melhor integrado? Quem usa o transporte público em Florianópolis, apesar de algumas dificuldades de horários em alguns casos, como por exemplo, no Rio Vermelho, mas sabe que é um sistema que funciona. Vou dar o caso, por exemplo, do Rio Vermelho. Você precisa pegar um ônibus, por exemplo, o último ônibus do Ticem até o terminal de Canasvieiras, certo? Você vai até o ponto, se você tem que ir no Rio Vermelho e tem o último ônibus do Ticem, tem um último ônibus a partir daquele que sai do Ticem. Ou seja, é o mais racional possível, porque sabe que aquela pessoa não vai morar no terminal, não vai apenas ficar no terminal, mas tem os bairros vizinhos. Esse é apenas um exemplo. Por que o senhor acha que é tão dificultoso tentar integrar, pelo menos as cidades aqui da região, São José, Biguaçu e Palhoça? Porque nós estamos ainda na mesma filosofia de 40, 50 anos atrás. As cidades que estão à margem da capital, elas eram, na realidade, cidades dormitórios. E eu sempre simplifiquei como os carreiros de boi,
Então o boi ele sempre segue um único trajeto. E nós temos 2 grandes trajetos para você trazer a população que vinha trabalhar na capital, que era a região da Leoberto Leal, ali em São José, pelo lado norte de São José, e a Presidente Kennedy no lado sul de São José, que vem da região de Palhoça. Então esse é o grande caminho que hoje todas as linhas de ônibus passam para vir para a capital. E continua essa mesma concepção. Na Avenida Leoberto Leal, pra você ter uma ideia, passam mais de 750 ônibus por dia vindo em direção de Florianópolis. E muitas vezes essas pessoas que estão dentro desses ônibus, eles precisam pegar um outro ônibus e retornar para o continente. É irracional isso. É mais trânsito em cima da ponte, onde já está sobrecarregado. Então a gente precisa pensar em justamente fazer essa conexão no continente, de quem está se deslocando dentro do continente. Então hoje nós não temos condições de trazer um trabalhador da região do Bela Vista, da Serraria em São José, né? Bela Vista, Areias, Real Parque, toda aquela região que é a região norte de São José, não consegue trabalhar na região sul, que é a região onde estão concentradas as maiores empresas, que é a região da área industrial, ali próximo do Continente Park Shop. Sim. Ali, se você for fazer uma consulta naquelas empresas que ali estão instaladas, a grande maioria dos trabalhadores são da cidade vizinha. Eles vêm de Palhoça. É mais fácil trabalhar dentro de São José do que o morador da região norte de São José, porque não tem como. Não tem como fazer essa integração. Então precisa ter esta união e precisa ter terminais de integração ali na cidade de São José, fazendo a conexão de norte para sul. Um morador, por exemplo, de Hipotecas, tem o cartão de uma empresa, se precisa trabalhar ali na região do Cobrasol, algo precisa pegar, por exemplo, a Jotur, mais ao sul, não consegue, é outra empresa. É irracional mesmo, né, vereador? É irracional. E se você for para a Colônia Santana, é uma outra empresa. Também. Né? Então você está falando de Hipotecas, que é do lado da Colônia Santana. Nós estamos falando ali de 3, 4 quilômetros de distância de uma linha que passa pela outra. E você tem uma outra empresa assumindo esse trajeto dentro da cidade de São José. Então nós temos hoje 4 empresas trabalhando dentro da cidade de São José no transporte intermunicipal e que essas linhas não se comunicam. Então o cartão de uma não funciona para outra. O município, o senhor não pode propor uma lei, por exemplo, que interfira no transporte entre os municípios, né? Porque não é de competência. Mas na região do município, o executivo ele pode trabalhar essas linhas. O senhor propôs algum projeto? Tem discussão? Não, a gente está em discussão. Eu já solicitei ao prefeito Orvino, já fiz a minha indicação já por algumas vezes. Nós demos a autorização na Câmara de Vereadores na primeira legislatura ao governo do estado para fazer o sistema de transporte metropolitano. Então iria acabar o sistema de transporte municipal dentro da cidade de São José e o sistema de transporte intermunicipal e transformar todo ele em um único transporte que era o metropolitano. Nós demos autorização. A autorização tinha validade por 2 anos, por 3 anos, eu acho que é a lei, e ela findou agora no dia 31/12/2021 e o governo do estado não licitou, não colocou o sistema de transporte que havia assumido o compromisso. Então, a cidade de São José ela é a região central da região metropolitana, onde nós temos aí mais de 1 milhão de habitantes. Sim. Então, se a cidade de São José ela não criar um sistema de transporte que seja integrado com os demais municípios, a gente não pode viver numa ilha, né? A gente não, ali São José não é, ela tá todo, para você vir a Florianópolis, você passa por São José. Então, a gente precisa fazer a licitação do sistema de transporte. No nosso caso ali como município, seria o sistema de transporte municipal. A partir do momento que São José licitar o sistema de transporte municipal, ele vai inviabilizar a integração dos demais municípios. Então, a gente precisa pensar em conjunto. Talvez uma alternativa seria Biguaçu, São José e Palhoça licitarem ao mesmo tempo 3 licitações de sistema de transporte municipal, onde se preveja a integração dessas linhas. Então, por exemplo, as linhas municipais de Biguaçu têm uma linha tronco que traga aquele usuário para São José. E São José devolve esse usuário para Biguaçu. Então, um sistema paga a ida e o outro paga a volta. Seria uma alternativa. Vereador Nardi Arruda, de São José, do PSD, muito obrigado pela gentileza da entrevista. O papo é muito bom, mas o tempo passa e a gente volta a conversar em outro momento sobre esse assunto do transporte, porque é sempre um problema, mas que dá para ver que tem solução. O que falta é o engajamento. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e parabéns pelo dia aí da imprensa. Muito obrigado.